sou mineira, né? Então, sou mineira de Leopoldina e desde criança eu sempre tive fascinação por arquitetura, né? Eu tive um acesso muito grande a Brasília, porque tenho tios que moram em Brasília, e com 10 anos eu decidi ser arquiteta, e sempre indo às férias de escola para Brasília, né? E eu lembro que eu perguntei uma vez para o meu tio quem que tinha feito Brasília. E ele, nasci no jeitinho mineiro dele, ele falou, foi o Juscelino. Depois eu descobri que era o Niemeyer, que eu era uma criança. E eu sempre fiquei fascinada com tudo aquilo, com a arquitetura modernista, mas eu também ficava muito encantada com as igrejas. Eu adorava, na minha cidade, por mais que ela fosse pequena, ela tinha uma igreja gótica, uma releitura de uma igreja gótica, e que era a igreja de São Sebastião, se eu não me engano. Eu ficava fascinada com aquela arquitetura, inclusive eu fui batizada lá. Então, isso sempre ficou, eram memórias afetivas minha como arquiteta, já desenvolvendo esse amor pela arquitetura e pela paisagem cultural. E aí eu tive um tempo que eu morei na Itália, várias vezes eu fui para a Itália fazer curso, morar, terminei minha faculdade em Taubaté e sempre focada nessa questão de paisagem cultural, de preservação de bens culturais. Tive a sorte de, muito jovem, ser escolhida para coordenar o Vicentino Aranha, que tem uma bagagem surreal, né? É o primeiro sanatório da América Latina, projeto do Ramos de Azevedo, e ela é muito ecletista, inclusive, mas apesar que tem alguns sistemas construtivos, por exemplo, a Marquise, a Art Nouveau, então eu ficava assim muito grata de assumir aquele projeto, onde foi o doutor Ednardo, que na época ele era vice-prefeito, mas foi prefeito, e me deu essa oportunidade. Lá eu fiquei 9 anos, nós montamos uma equipe maravilhosa, e essa equipe, alguns voluntários, alguns arquitetos voluntários, a Univap na época foi parceira, o CAU, na verdade o CREA na época, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, sempre me ajudaram muito, inclusive eu fui conselheira da Associação de Engenheiros e Arquitetos, então Marcelo Guedes, Rolando Costa, eram sempre meus parceiros, e aí eu fiquei 9 anos no Vicentino Aranha, fizemos todos os levantamentos da área edificada, né? Então, com mais de 80 mil metros de área construída, de terreno, mais de 14 mil metros de área construída. Então, ali já foi um grande laboratório na minha vida, né? Entramos com pedido de tombamento, já tinha municipal, conseguimos o tombamento estadual, foi feito pedido do tombamento federal, que ainda ficou parado. Conseguimos retirar o muro, que era uma coisa que nos incomodava muito, porque a gente queria que a sociedade entrasse no Vicentino Aranha. Na época que eu assumi, ele era um hospital geriátrico e pertencia à Santa Casa de São Paulo. E não cabia mais aquele uso, né? Então, a nossa briga era sempre que ele fosse ligado para o lado cultural. E foi feito um trabalho que, com a ajuda política, com a ajuda da sociedade, a gente sempre teve essa parceria com as escolas, né? Foi dado um abraço simbólico no Vicentino Aranha, e até que, enfim, a prefeitura comprou da Santa Casa de São Paulo e virou esse parque lindo que é. Então, ele tinha essa ideia mesmo de o jeito de ser mesmo um parque da cidade, para ser uma cultura da cidade, e assim foi. Então, depois eu assumi a diretoria de patrimônio histórico, né, que também ótimos parceiros, a gente focou bem, né, nessa parte do PEP, que é o Programa de Educação Patrimonial. Aí nós tínhamos ótimos arquitetos estagiários em História e Arquitetura, então a gente uniu esses arquitetos historiadores para fazer esse trabalho em escolas também municipais, particulares e do Estado, e já dando esse foco na educação patrimonial. Aí eu fiz o seminário internacional, que a gente convidou, foi uma parceria com a Faculdade de Ferrara, na Itália, inclusive a Faculdade de Ferrara
ela escaneou toda a Casa Olivo Gomes, que é essa casa modernista, né, com a arquitetura do Rino Leve, com paisagismos do Burle Marx, tem 3 painéis, inclusive, do Burle Marx, e foi um sucesso esse seminário, onde a ideia era trocar experiências. Nós tínhamos representantes da Unesco, tinha a doutora Graça, da França, doutor Sabaté, da Espanha, tinha França, Itália, Espanha, Portugal, e assim a gente conseguiu ter essa troca, né, do que fazer num país que não tem tanto recurso, você priorizar a paisagem cultural e preservar um patrimônio histórico, né? Então, foi isso. O foco da arquitetura na época, né, quando veio essa fase industrial, né, aí a gente vê o auge, né, do modernismo, né, e os arquitetos brasileiros souberam traduzir muito bem o estilo modernista, né, e Le Corbusier e o Niemeyer se davam muito bem, então tem toda essa... Então, acho que São José é referência nisso, né? Não só em São José dos Campos, no Brasil, mas na casa, pessoas do... Tanto que nós conseguimos essa parceria com a Faculdade de Ferrara, que ela escaneou a casa inteira, né? Para ver como que a casa foi toda conduzida, todo o sistema construtivo, onde que ela tinha problema ou não, né? E no caso do Vicentino Aranha, né, era outro estilo, né? Então você focava no ecletismo, mas tinha o neoclássico, tinha o Art Nouveau, então eram estilos diferentes, de épocas diferentes. E depois o modernismo ele sobrepôs ao estilo do ecletismo, né? Então as linhas mais retas, né? Não tinha mais todos aqueles adornos, né? Tanto que eram focados do Ramos de Azevedo. O Vicentina, por exemplo, a capela, eu consegui restaurar nos 9 anos, a gente fez o restauro dela, né? Eram feitos casamentos na capela, ainda fazem casamentos lá. O paisagismo até tem um estilo meio Versalhes. Então, assim, aí tem a história do padre Rodolfo, que morou e morreu lá, que foi um padre beatificado, inclusive nós fizemos o primeiro restauro do quarto do padre Rodolfo, com um representante do Vaticano, né? Então, assim, é aquilo que você falou, ele é um complexo arquitetônico com vários usos. Entre o mais forte seria o parque, né? Mas você tem essa questão da arquitetura religiosa, né? Das pessoas irem na missa, casarem, irem lá ver a história do padre Milagroso, que era o padre Rodolfo, né? As pessoas irem fazendo esporte, fazendo suas caminhadas, né? A contemplação da paisagem, que é linda, né? Mas, assim, no Brasil ainda é difícil essa questão das políticas públicas voltadas para a preservação. O que a gente notou nesse último ciclo, eu como diretora, era você fazer uma boa manutenção. Então, assim, não cabe deixar ele chegar ao máximo de estar totalmente danificado, né? É igual um paciente que você tem que tratar ele e não deixar ele piorar a saúde, entendeu? Então, o máximo que você consiga fazer, não, então, está com problema na infiltração? Vamos ver onde que é esse problema. Então, vamos resolver a calha, vamos resolver onde está a infiltração. Então, essa parede, vamos pintar? Vamos pintar. Vamos fazer prospecção? Prospecção é você chegar aonde que era a cor original. Hoje, a maioria das lojas de coral, souvenir, você consegue entrar e produzir exatamente a cor que era do passado.
Então, assim, não pode esperar de você, por exemplo, na época, quando ainda era da Santa Casa de São Paulo, eu, eu cheguei a conseguir verbas, mas tinha todo aquele problema de, a Santa Casa não vai deixar por isso, a Santa Casa queria vender não para a prefeitura, né? Então, mas assim, não vamos deixar as coisas danificarem ao extremo, vamos começar a fazer alguma coisa. E é o que está acontecendo, eles vão fazendo algumas coisas, aos poucos, mas estão fazendo. A Casa Olivo Gomes, acho que um pouquinho pior, deveria ser feito mais coisa. Ela tem todo esse seu estilo moderno, que eu acho que, a meu ver, não seria nenhuma coisa que prejudicaria ou que dificultaria uma mão de obra especializada, né? Nada como a Fundação Cultural tem tanto o Robson, a arquiteta Sônia, a Milena, que são pessoas extremamente competentes, historiador Antônio, que podem dar todo esse aval, toda essa consultoria para um profissional conseguir fazer a manutenção da casa, né? Então, assim, tem que ter também um bom senso dos políticos, da sociedade, em cobrar, né? Eu acho que é bem assim. Eu acho que São José tem, por ter muito dessa história, tanto da sonatorial como da moderna, São José é riquíssima na arquitetura em geral. Porém, eu como arquiteta, assim, pela minha área de preservação, eu acho que tanto Vicentina Aranha quanto o Parque da Cidade são os mais importantes, embora o CTA também é maravilhoso, a parte residencial, os mobiliários do Zanini, então tudo tem sua importância, mas a meu ver, de parque, né, é muito difícil você encontrar em outras cidades dois parques com tanta poder histórico de arquitetura, de paisagismo, né, de força mesmo de estilos arquitetônicos, né? Então, mas claro, né? Todos, os outros eu acho meio que descaracterizado. Quando você fala do Parque Santos Dumont, ele foi no sanatório, mas ele é totalmente descaracterizado, né? Então, ele não teve todo esse processo de proteção, de tombamento, né? Então, acho que são coisas diferentes, a meu ver, entendeu? Você chega no Vicente Aranha, você encontra ainda alguns cômodos com ladrilho hidráulico impecável, né? Toda a caixilharia dele, principalmente do pavilhão central, é de pinho de riga, que é uma madeira linda, cheia de veinhas, né? Então, assim, a meu ver, são os dois parques mais importantes da cidade. E participei do tombamento estadual, né? Então, isso foi um orgulho para mim. Entrei com o pedido do tombamento do IFAM, mas, assim, com certeza é isso que eu estou te falando, né? O tombamento, ele cria ações de proteção que, claro, poderia ser feito mais coisa, poderia ser beneficiado mais coisas com esse tombamento, né? Mas ele cria mecanismo de proteção, inclusive ao redor do parque, qualquer edificação que for construída, ela tem que passar por todo esse processo, porque você tem todo aquele complexo, toda aquela área lá, ela está tombada, né? Então, por exemplo, você pega e fala, não, Rosana, eu quero fazer do lado do Vicente da Aranha um edifício lá de 15 andares. Primeiro tem que ver o zoneamento e segundo tem que ver a questão que ali tem um complexo arquitetônico cultural que é tombado, né? E muitas vezes pode acontecer que você não vai conseguir construir esse prédio. Então, por quê? Porque isso pode danificar, abalar com todo o recurso de uma construção, de uma obra tão grande como essa, abalar todo o sistema construtivo de um prédio antigo, né? Então, assim,
No caso do complexo da Tecelagem Paraíba, que é o Parque Bulemax, também conhecido Parque da Cidade, agora ele também é tombado pelo IPHAN, entendeu? Então, esse ano, parece que foi esse ano, ele foi tombado pelo IPHAN. Então, ele tem 3 tombamentos, né? O municipal, o estadual e o federal. O Vicente Naranha tem o municipal, o estadual e está parado lá o processo, que demora anos, né? Está em processo no federal. Então, assim, isso cria uma certa segurança e uma certa proteção para esse patrimônio, né? Esse mecanismo, ele cria essa proteção e ele dá esse título, né? É um patrimônio, é uma paisagem que você tem uma memória afetiva, quantas pessoas estiveram lá se tratando, quantas pessoas se conheceram e casaram lá. Então, tem toda, no caso da Casa Olivo Gomes, né, onde as crianças tinha a escola, né, tinha a usina de leite, então tinha toda essa questão de memórias, né? Eu sempre falo que, assim, são memórias afetivas que a gente vai tentando preservar, né? Então, isso é muito importante para a gente. Eu acho que você pensar no presente, mas você respeitar as suas memórias afetivas. Eu acho que é tão legal, por exemplo, quando você volta para a sua cidade do interior, eu que sou mineira, né? Então, aí Minas tem muito essa preocupação em preservar, inclusive, na minha opinião, mesmo com toda essa crise, é o estado que mais se preserva, né? Mas aí você fala, nossa, esse banco da praça continua do mesmo jeitinho, essa igrejinha continua do mesmo jeitinho, o estilo das casinhas continua do mesmo jeitinho. Te dá uma certa segurança, né? Remete você à sua infância, à sua adolescência, quando você ia lá passear. Então, é isso. Tem lugar para o novo, mas também tem lugar para o passado, né? Eu acho que essa questão da paisagem cultural, né? Não só da arquitetura, mas uma música, uma comida que vai te remeter a memórias afetivas. Eu acho que isso sempre é prazeroso para a gente, né? A gente tem essa ideologia de gostar das memórias afetivas, né? Sim, eu acho que a gente sempre quer mais, né? A gente sempre acha que deveria ser feito mais coisas, mas eu acho que São José é uma das poucas cidades que teve, a Fundação Cultural sempre fez um trabalho muito forte para isso, né? Eu acho que, por mais que ela tenha essa visão tecnológica, cidade do avião, ela também sabe respeitar que ali tem uma história, por mais que foi triste, né? Ela tem história da tuberculose, da doença, que foi o primeiro crescimento da cidade, querendo ou não, né? Então, eu acredito que teria que ter mais políticas públicas, teria que ter mais incentivo, mas eu acredito que ela está bem, assim, perto de outras cidades que não tem nenhum conselho de preservação, então, assim, ela está muito bem. Tem uma história em São José que é muito bonita de ouvir, né? O banhado, não sei se você chegou a ver o banhado lá de São José. Ele tem uma vista linda. Aí dizem que isso aconteceu, que uma vez um político, não lembro se era prefeito ou um vereador, levou o Niemeyer para São José e falou: olha, eu quero que você idealize um projeto para o banhado. O banhado é lindíssimo, aquela orla do banhado, né? Eu acho que é toda aquela coisa que o Niemeyer adora, né? Aquela coisa da curva orgânica, né? E aí o Niemeyer falou, não tem que fazer nada, ali é a arquitetura de Deus, já está feita. Então, assim, eu acho que a São José, por mais imponente que ela cresça, por mais que cresça os edifícios, cresça toda essa modernidade, esse traçado, essa linha
suave do banhado, ela nunca vai se perder, né? Então, eu acredito que ela sempre vai fazer essa referência, né? Eu estou aqui, eu sou o ícone, eu sou a força da cidade. Então, ela tem uma força natural, né? Eu sou apaixonada pelo banhado. Acho que o banhado sempre vai ter essa força e ninguém tira, por mais que essa cidade modernize, por mais que ela tenha todo esse lado tecnológico, né? Então, acho que sempre vai ser o ícone esse banhado.